Olá, boa tarde ao aluno, aluna aí do nono ano, boa tarde a todos que estão acompanhando mais uma aula aí virtual no Centro de Mídias. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Nós vamos tratar agora do assunto sobre o tema da aula, né? Pode estar vendo aí na tela, aspectos de interação da globalização e mundialização. Então, um tema super importante aí para vocês do nono ano. Fiquem atentos aí, porque nós vamos ter bastante atividades, né, e bastante imagens aí para vocês estarem, né, aprendendo aí sobre esse tema. Então vamos lá, o que vamos trabalhar? O ensino fundamental, os anos finais aí no ano, como eu citei para vocês, do segundo bimestre. As habilidades do currículo paulista de geografia é a habilidade 5 para o nono ano. Analisar fatos e situações referentes à integração mundial, econômica, política e cultural, e comparar as características e fenômenos dos processos de globalização e mundialização. A unidade temática, conexões e escalas. E o objeto de conhecimento, integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização. Então nós vamos ter aí um estudo mais aprofundado aí das questões aí da globalização e da mundialização. Vamos começar aí, vendo na tela o mapa aí falando sobre o comércio árabe. É interessante iniciar esse processo, porque já é um processo comercial, né? Essa expansão aí árabe, através da sua comercialização dos produtos no norte da África e depois chegando até a região sul da Europa, faz com que os árabes trazem, junto com o comércio, costumes culturais, né, a matemática, a física, química, medicina, astronomia. Então, a importância dessa questão aí do comércio árabe, né, saindo lá da Península Arábica, né, estendendo-se no norte da África e também na região da Península Ibérica, né, depois aprofundando mais aí para a Europa, trouxe essa questão aí da culturação dos árabes perante o Ocidente, tá ok? Então é importante retratar isso porque a gente está falando de globalização, está falando de mundialização. Então esses aspectos históricos que aconteceram, né, há séculos passados, eles acabam desenvolvendo esse processo aí que hoje nós chamamos aí de globalização, ok? No próximo mapa nós temos também aí um processo aí comercial que é a Rota da Seda. Tá? Então essa Rota da Seda aí que nós temos tanto na parte marítima como na parte terrestre também é uma ligação comercial entre continentes. Então, da mesma forma que a gente vê o comércio árabe tendo comércio entre continentes, nós também temos a Rota da Seda, né? Os europeus indo até a região lá da Ásia, buscando seda e outros produtos para a comercialização na Europa. Então, mais uma vez retratando, né, esse movimento comercial, ele vai nesse processo todo, né, conjunto, né, que vai começando lentamente e depois vai se destacando esse processo. Então é importante retratar isso, né, como um processo inicial de globalização. Não se fala globalização nesse período, mas é interessante retratar para vocês que é um pontapé inicial para a comercialização entre continentes, tá ok? No próximo slide aí que vocês vão ver, nós temos os tratados que separou o mundo em dois, né, entre Portugal e Espanha. Então nós temos aí um tratado de 1493, que é o famoso Tratado de Bula Intercoetera, né, que foi um tratado feito aí pelo Papa Alexandre VI, né, espanhol, na qual separou primeiramente, né, o mundo em dois, né, um lado para os portugueses, outro lado para os espanhóis. Também tem esse aspecto comercial. Depois teve o Tratado de Tordesilhas, em 1494, né, para estender mais esse território aí para os portugueses, principalmente no continente americano, até porque ele ficou com um pequeno território no primeiro tratado, e depois, para finalizar, o Tratado de Zaragoza, que é a linha verde aí que vocês viram, que aí pega o outro lado, que é a região do Pacífico, né, para dar uma questão aí de uma projeção mais significativa, né, entre Portugal e Espanha. Então, todo esse processo aí que a gente viu nesses três mapas aí, são processos que têm um vínculo comercial, né, e a importância disso é porque retrata, né, o histórico que nós temos hoje aí de blocos econômicos, né, nós temos a União Europeia como um dos principais blocos econômicos aí. Então, é uma conjunção de vários fatores aí, vindo historicamente de séculos, até chegar a essa situação que nós temos hoje aí da globalização. Ok? Então, seguindo aí, nós vamos ver mais
uma imagem aí que são as rotas marítimas, né, começada aí pelo processo aí de descobrimento, de busca de novos continentes, né? A princípio se achava que era o outro lado das Índias, né? Que é a atual Ásia, né? E com o passar do tempo se descobriu que eram novos continentes, é a América, né? O que deu uma projeção maior para a extensão comercial entre continentes. Tá? Então, vocês estão verificando aí várias rotas, né? E essas rotas aí, o que tem uma principal característica é a colonização da América e, posteriormente, uma comercialização entre os continentes da Europa e da América também. Então, é muito importante retratar isso, né? Então, a importância do comércio árabe, né? Trazendo a sua cultura, né? Principalmente a questão aí da matemática, da medicina. Então, são fatores aí que acabam, né, favorecendo, né, a questão da miscigenação cultural e evoluindo cada vez mais, né? Então, isso que é importante. Depois veio o processo da Rota das Sedas, depois o Tratado aí de Tordesilhas, que aí divide o mundo em dois, entre Portugal e Espanha, né? E as questões aí das grandes navegações aí introduzidas entre América e Europa. Então, tudo isso aí é um pontapé inicial, né, para a questão aí da globalização e também da mundialização que vocês vão ver a seguir, tá ok? Para dar um embasamento aí do que foi falado aí, nós vamos fazer uma atividade aí com 2 exercícios. Tá? Então, vocês prestaram atenção na aula, né? Então, vamos ver até que ponto vocês prestaram atenção, né? Respondam no chat, né? Participem, o chat é uma ferramenta importante, ela acaba, né, identificando mais uma dinâmica maior na nossa aula, né? Então, aproveite aí, né? Use essa ferramenta aí para responder essas 2 perguntas. Então, vamos lá para a tela aí para ver as 2 perguntas aí. A primeira delas é: qual a importância dos árabes para a sociedade ocidental? Então, para quem prestou atenção aí, vai responder facinho. E a segunda é: a expansão marítima pode ser considerada um processo inicial da globalização? Justifique a sua resposta. Então, responda essas 2 perguntas, vão ficar aí na tela para vocês. Tá? E aí, quando chegar o momento, aí a gente retorna. Vamos dar aí uns 3 minutos para vocês estarem respondendo. Então, vamos lá, até já.
Bom, tivemos aí várias respostas aqui no chat, né? A participação de vocês aí é muito importante, né? A Jennifer citou aí a questão da expansão do sistema capitalista, né? Isso aí também é importante retratar, né? Apesar dessa palavra vir posterior, né? E diz que são a maior potência de petróleo do mundo. Também tem essa questão aí dos árabes hoje serem a maior potência do mundo. É interessante essas respostas aí que os alunos dão. O Nicolas falou sobre venda de seda, né, importante aí, né? A questão do Matheus também fala todo tipo de mercadorias, né, que vieram pelos árabes, né, eles trouxeram realmente vários tipos de mercadorias, né? O Gustavo também respondeu. Então é interessante aí falar sobre essas questões aí. Então vocês vão ver aí novamente na tela aí as perguntas, qual a importância dos árabes para a sociedade ocidental, né? Então, como eu afirmei antes, né, junto com o comércio árabe vieram aí os costumes culturais, a matemática, a física, a química, a medicina, a astronomia, tudo isso aí acabou, né, indo para culturas do Ocidente também, né? E a segunda questão, a expansão marítima pode ser considerada um processo inicial da globalização? Justifique a sua resposta? Sim, porque ela expandiu o comércio, principalmente entre os continentes. É isso que vocês têm que entender. Então, o processo da expansão marítima, a partir do século XV, XVI, para o novo continente, aí, que é o continente americano, né, só expandiu mais ainda o comércio entre os continentes. Então, é um processo inicial do capitalismo, né? Lembrando que essas questões aí de capitalismo, globalização, só vêm, né, posterior, bem posterior a isso, tudo bem? Mesmo que a relação entre, né, os países da Europa com os países da América foram de processos de colonização na sua maior grande parte aí, de colonização, de exploração, tá certo? Vamos entrar aí na fase pré-industrial, que é a fase antes da Revolução Industrial na Inglaterra, né? Então, vamos analisar aí a tela, né, com as imagens, e nós vamos observar duas imagens aí, as imagens do artesão, né, fazendo aí os sapatos, e do lado direito nós temos aí os camponeses, né? É um período, a Europa teve um período meio inerte, né, que é o feudalismo, né, que durou aí do século V até o século XV. Então é um processo aí que veio depois do Império Romano, né? O Império Romano se expandiu por toda a Europa, chegando até o norte da África e pegando aí um pedaço aí da Ásia, né? E depois ele foi derrotado aí pelos bárbaros, né? Os vários bárbaros que apareceram em vários territórios aí da Europa e também da Ásia, e vieram aí a questão do feudalismo, né, que é um processo mais de campo, né, com o senhor feudal dominando as terras, né, o trabalho dos camponeses, e temos aí o artesão. E esse período aí, que foi um período longo, né, acabou, né, propagando um certo período neutro aí da questão da comercialização. A partir do século XV, que aí começa a questão aí da expansão marítima, aí nós temos, né, uma ativação da economia, né, as pessoas voltando para as cidades, né, então esse processo aí voltando, né, o que se tinha antes aí do feudalismo, né, numa maior projeção. Ok? Então essa fase pré-industrial aí é uma fase, né, como ela diz, ela é antes do período da Revolução Industrial, né, em meados do século XVIII. Posterior a isso, nós vamos ter a primeira Revolução Industrial. Tá? Na primeira Revolução, sim, aí há um movimento, né, de técnicas que acaba mudando totalmente o perfil da sociedade europeia. Então ela teve início aí nos meados do século XVIII, né, que durou aí em torno de 1750 a 1850. Essa fase foi caracterizada por diversas descobertas, né, e favoreceu a expansão das indústrias, né, progresso técnico, né, introdução das máquinas. Tá? E aí nós chamamos também nesse período de capitalismo industrial, né, ou industrialismo, né, entre os séculos XVIII, meados do século XVIII e século XIX. Então nós temos aí a imagem da Europa, né, uma Europa com um período de entrada de populações que vêm da área rural para a área das cidades, né? Então nós temos uma péssima infraestrutura, né? Até porque não se considerava tantas pessoas virem, né, de um período muito curto, né, para trabalhar nas fábricas, né? Nós temos a imagem do motor a vapor, da introdução no James Watt, né, que aí introduz as máquinas, a substituição aí, né, da mão de obra, né, do jeito que vinha pelas máquinas, né, e o carvão mineral,
né? O carvão mineral é a fonte de energia dessa primeira fase aí da Revolução Industrial, né? Que vai fazendo com que o capitalismo comece a tomar conta aí no continente europeu, tá ok? Então é interessante vocês terem essa análise aí do processo da primeira Revolução Industrial, que começa aí em meados do século XVIII, e aí começa a ter um aceleramento, né, no processo social, no processo econômico e no processo político da Europa, e depois estendendo aí para os outros continentes, principalmente porque o interesse é o interesse do lucro, então precisa ter o comércio, ok? E nós temos também os meios, né, que são trabalhados nessa maneira, o meio natural, né, no caso aqui antes da primeira Revolução Industrial nós temos o meio natural, na primeira revolução nós temos o meio técnico, né, e aí nós temos esses processos todos aí, tá ok? Nós temos os meios de transporte, que também é uma evolução que acontece, né, a partir da primeira Revolução Industrial. Tá? Então vocês vão observar aí na tela, né, que nós temos aí uma embarcação, né, movida a vapor, né, lembrando aí que a fonte de energia principal na época é o carvão mineral, né, e o trem a vapor. Né? Então tanto a embarcação, né, marítima como o trem são movidos à fonte de energia que é o carvão mineral, que é o meio de fonte de energia que tem muito lá na região da Europa, e então é muito utilizado. Tá, okay? Então, quando a gente fala em revolução, em primeira revolução industrial, tem alguns aspectos que a gente acaba embasando em cima deles, né? Então, no caso, é a fonte de energia aí, que é o carvão mineral, né? A utilização de matéria-prima como ferro, também é importante retratar nesse assunto. E começam aí a surgir maquinários, né, meios de transportes que não se tinha antes dessa revolução. Tá, ok? Então é importante a gente ter esse retrato aí. Posterior à primeira revolução, vem a segunda revolução industrial, que é um passo adiante aí para o meio técnico que começou aí na primeira revolução industrial. Né? E aí, a partir aí de meados do século XIX, nós chamamos de meio técnico científico. Então, vocês vão observar aí na imagem, né, também um outro processo. Né? Então, nós temos aí o petróleo, né, que se torna aí a principal fonte de energia na segunda revolução industrial, os maquinários, né, já trabalhando aí em série dentro das fábricas, né? Então aquele artesão que trabalhava antes da primeira revolução industrial vai para as fábricas na primeira revolução industrial, e aí o processo vai se acelerando e as máquinas vão substituindo aí a mão de obra cada vez mais, ok? E a cidade de Londres, né? A gente observou na primeira revolução industrial um aspecto um pouco denigrante, menos infraestrutura, né, que nós tínhamos na Inglaterra, e agora a gente vê aí uma maior infraestrutura, né, muitas fábricas aparecendo aí na imagem, né, casas ao redor delas, né, porque os operários trabalhavam, né, próximo das fábricas. Então, tudo isso aí são aspectos importantes da segunda Revolução Industrial. Então, sempre com a tecnologia, né, se modernizando, acompanhando junto. Então, é sempre importante retratar isso para vocês. Ok? E, logicamente, junto com a segunda Revolução Industrial, também há as transformações do meio de transporte. Então, da mesma maneira que nós temos na primeira Revolução Industrial, então nós também temos aí na segunda Revolução Industrial. Tá, okay? Então, observe aí na imagem, nós já temos os veículos, né, os carros, né, nós temos o bonde aparecendo aí na rua 15 de novembro, aqui no centro de São Paulo, né, e nós temos aí o avião, né, outro tipo de meio de transporte avançado, né, que nós utilizamos até hoje, né, lógico, com diferentes tecnologias, né? Então, o processo sempre avançando. Então, nós temos o meio de transporte como um meio, né, de utilização de novas fontes de energia, né? O processo na questão aí de outros tipos de meio de transporte. Né? Primeiramente, nós vimos na primeira Revolução Industrial a embarcação, né, marítima, nós vimos aí o trem, agora nós estamos vendo o carro, nós estamos vendo avião, né? Então é importante retratar isso aí. E junto com a segunda Revolução Industrial, começa a aparecer um outro fluxo da globalização, que são os meios de comunicação. Tá? Então, além dos meios de transporte terem se modernizado, começa a surgir um novo fluxo, que são os meios de comunicação. Então, observe aí na tela os vários tipos de meios de comunicação que aparecem aí na segunda Revolução Industrial. Então, nós temos o telégrafo, né, que aparece antes do telefone. Tá? Depois aí vem o telefone, então o telefone vai se modernizando. Hoje nós temos o telefone fixo, né, o aparelho de celular, que hoje o aparelho de celular, né, começou na década de 80, sendo utilizado de uma maneira que era só ligações, hoje ele é um computador,
né, de bolso praticamente, né? Temos o rádio, que é um meio importante de comunicação até hoje, e a televisão, que também é um grande meio de comunicação, né? Ele surge aí, esses meios de comunicações acabam aparecendo na segunda Revolução Industrial. Então vejam que vai passando-se o tempo, as revoluções vão se transformando, os meios tecnológicos também vão se transformando. Então é importante retratar isso para vocês, pela relação, né, desse tipo do meio técnico, né, estar acoplado junto com a globalização e cada vez mais, né, encolhendo o espaço entre as regiões. Tá? É importante aí retratar isso para vocês. Depois da segunda Revolução Industrial, né, que vai até mais ou menos metade do século XX, aí nós temos a terceira Revolução Industrial. Né? Então, pós-Segunda Guerra Mundial, teve um boom na tecnologia. Tá? Então, vocês começam a ver uma organização na infraestrutura, né, das casas, por exemplo, como mostra aí o subúrbio nos Estados Unidos. Nós temos aí o setor de produção de motores, né, com alta tecnologia, com pouca mão de obra e, principalmente, fontes de energias renováveis, né, substituindo, não totalmente, ainda nós utilizamos muitos combustíveis fósseis, né, mas as energias renováveis aparecendo aí, né, energia solar, energia eólica, né, a própria energia hidráulica, que é muito utilizada aqui no Brasil. Então, são várias fontes renováveis aí que têm, né, a tendência de serem mais limpas, né, de estarem substituindo aí os combustíveis fósseis. A gente sabe que ainda vai demorar um certo tempo, né, ainda utiliza-se muito, né, os combustíveis fósseis no mundo todo, tanto em países desenvolvidos, como em países emergentes, como em países em desenvolvimento, mas é que eu falei, com o passar do tempo, a tecnologia vai avançando, esse processo aí já está sendo um processo mais rápido do que era há 2, 3 séculos atrás, então, cada vez mais, nós teremos esse processo aí de revolução. Tá? Junto com a Revolução Industrial, com a terceira Revolução Industrial, os meios de transporte também vão mudar. Então, acompanhei na tela, né, coloquei várias imagens aí de diversos tipos de meio de transportes que nós temos hoje, que podemos utilizar. Então, você tem aí o trem, né, que tem o trem, tem o metrô. Hoje nós temos os trens-balas, que atingem velocidades acima de 300 km por hora. Nós temos aviões aí que ultrapassam os 900 km por hora, né, ônibus com ar-condicionado. Tudo isso aí é tecnologia. Os automóveis, né, com vários tipos de fontes de energia, né, com etanol, com a gasolina, com o diesel e agora o híbrido, né, o flex, né, que você pode usar tanto o etanol como a gasolina, as embarcações marítimas, que eram extremamente vagarosas no processo das embarcações a vapor e que hoje eles utilizam aí um processo tecnológico muito mais avançado, na qual faz eles serem mais ágeis. Então, vejam, nós temos uma diversificação de meio de transporte enorme a partir aí do processo da terceira Revolução Industrial. E junto com os meios de transporte, os meios de comunicação também avançam e se modernizam. Então, nós vamos observar aí na próxima tela aí, né, o telefone, né, a gente hoje tem um telefone sem fio, né, então praticamente toda a população tem um telefone fixo sem fio, né, antigamente era mais difícil a gente ter telefone, o celular, né, hoje o smartphone, né, é o cotidiano nosso. Mais de 80% da população aqui no Brasil tem celular, tem pessoas que têm 2, 3 celulares aí, né, e até coloquei o símbolo da internet, né, que a internet ela é tanto hoje considerada um meio de comunicação como também um meio de transporte. Você pode visitar um museu lá na França, o Museu do Louvre, né, através da internet, sem a necessidade de estar fisicamente lá. Ainda mais com a pandemia aqui, as pessoas ficam em casa, então utilizando cada vez mais a internet, né, redes sociais, muito utilizada hoje. Então a internet hoje faz parte do cotidiano de boa parte aí da população, não só do Brasil, como do mundo todo. Então vejam que as revoluções, né, industriais, elas vêm aí com processos de modernização, de alta tecnologia, né? Nós temos hoje nós falamos de meio técnico informacional, né, porque além da tecnologia você tem as informações, que é o caso aí da internet, por exemplo. Então a virtualização da vida do ser humano está cada vez mais forte e cada vez mais encaixado aí na nossa sociedade. E, queira ou não, a gente tem que se adaptar a isso, né, esse processo tecnológico e esse processo de virtualização que nós temos aí na nossa sociedade. Tá, ok? Então é importante retratar essas questões aí para vocês,
né, terem, né, uma noção do que esse processo de globalização, apesar do nome vir aí a partir do final da década de 1980, início de 1990, já é um processo longo, né? Então, ela não tinha essa denominação a partir das expansões marítimas, mas essa comercialização que vem a partir do século XVI, ele já torna esse processo aí, né, como um processo globalizado, porque faz, né, comércio internacional entre os continentes. Tá ok? Vamos fazer agora uma atividade aí, para ver se vocês conseguem analisar, é uma atividade facinha, né? Observem aí na tela, né, baseando-se aí na aula e até no caderno do aluno, no volume 2, tem vários textos aí que enriquecem essa aula, né? Na parte 2, né, de geografia, relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Então, na coluna da esquerda, você tem a fase pré-industrial, a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial. E aí vocês vão relacionar meio técnico, o meio natural, o meio técnico científico e o meio técnico científico informacional. Tá? Então, usem aí o caderno do aluno, tá? A partir da página 19, né, do volume 2 aí de geografia, e aí vocês conseguem responder aí junto com a explicação que eu dei para vocês. Vamos deixar aí uns 3 minutinhos para vocês responderem. Então, até breve. Bom, pessoal, nós vamos colocar uma nova tela aí para vocês, para acrescentar aí o item D que não estava aí. Então, para ficar mais fácil para vocês, nós vamos dar aí mais uns minutinhos para vocês responderem, tá ok? Então, até breve aí. Muito bem, bastante respostas aí no chat, isso é importante, né, a participação dos alunos aqui. Né, a Rebeca dos Santos aí respondeu 1B, 2A, 3C, 4D. A Maria Eduarda respondeu 1B, 2A, né, o 3C. A Camille respondeu 1B, 2A, 3C, 4D, né, a Camille Silva. A Grace respondeu 1B,
2A, 3C, 4D, e o Gustavo respondeu 1B, 2A, 3C e 4D. Então vamos ver aqui as respostas para vocês corrigirem aí. Tá? Então a fase pré-industrial, que é o item 1, ele é o meio natural, então é a letra B de bola. Tá? A primeira revolução industrial, ela é o meio técnico. Né? Então a primeira revolução é o meio técnico, então é a letra A, então é 2A. A segunda revolução industrial, que é o número 3, é o meio técnico científico, que é a letra C. Tá? E a terceira revolução industrial, que é o item 4, é a letra D de dado, meio técnico científico informacional. Então, parabéns aí para quem respondeu certo. Né? Isso aí mostra que prestaram atenção, acompanharam a aula, né? E também aí verificaram no caderno do aluno aí pelos textos que tinham, né, os meios de processo aí da tecnologia. Ok? Então, vamos dar uma sequência aí quanto à questão da globalização. Né? A globalização é um processo recente, né, que envolve aí todos os continentes. É lógico que países, né, e continentes têm um desenvolvimento maior, outros têm um desenvolvimento menor, porque tem relação com a economia. Né? Então, quanto mais econômico e desenvolvido o país for, mais as questões globais aí. Né? E a globalização ela é em volta de fluxos. Né? São diversos fluxos aí que se trabalha com a globalização, que faz esse processo global entre os países e entre os continentes. Então nós temos aí o primeiro deles, que está na tela aí para vocês, é o fluxo de capitais. Né? Quando falo em capitais, é movimentação de dinheiro. Então nós temos, e produção, nós temos o fluxo especulativo, né, que é baseado em cima da Bolsa de Valores, então é um dinheiro virtual, você compra ações aí, e aí você tem a especulação da economia, e o fluxo produtivo, né, na qual é a produção dos produtos que nós utilizamos aí no dia a dia. Então, temos aí nos fluxos de capitais o fluxo especulativo, que é mais virtual, e o fluxo produtivo, tá ok? Então, nós temos aí, nessa questão aí de capital, né, uma questão aí de bens produtivos e especulação, tá? Na questão aí dos valores da Bolsa de Valores. O outro fluxo que é super importante na globalização é o fluxo de mercadorias. Então, vocês vão observar aí na tela, né, um navio, né, de transporte marítimo comercial, né, que é muito utilizado, com seus containers, né, e os portos têm que se adaptar a essa nova introdução comercial, né, porque os portos são antigos, então eles têm que se modernizar também, com alta tecnologia, para estar recebendo esses produtos em containers. Né. Então, é comum ver essas embarcações no Porto de Santos para desembarcar ou embarcar produtos. Né. E o transporte marítimo é um dos mais utilizados aí para o comércio entre os continentes. Né? Nós utilizamos o avião, mas é mais comercial na relação de passageiros. Tem os trens, mas é mais entre os continentes via terrestre, né? Ligações fronteiriças. Então, o caminhão é muito utilizado também internamente. Né? Mas quanto mais você utilizar esses tipos de meios de transporte que carregam mais produtos, mais econômico fica. Tá, ok? Outro tipo de fluxo que nós temos é o fluxo de pessoas, né, que também depende do meio de transporte. Então nós temos aí uma imagem mostrando as pessoas embarcando aí no avião, que é um dos principais meios de transporte entre países, entre continentes e até entre estados aqui no Brasil. Né, se utiliza muito esse meio de transporte, que é um meio de transporte muito rápido, né? Então, cada vez mais a população vai fazendo essa questão do fluxo de pessoas, né? A questão da migração, ou é para trabalho, né? Ou é para morar, para ter melhor qualidade de vida, então para negócio, né? Então os fluxos de pessoas, eles giram em vários fatores aí, comercial, econômico, né? Bem-estar, né, questão de imigração. Então, todos esses aspectos aí têm a ver muito com o fluxo de pessoas. Então, o fluxo de pessoas também é importante nesta relação aí. Tá? Da globalização, nós temos o fluxo de informações. Tá? Então, vocês estão observando o mapa aí, são mapas de redes de cabos submarinos ao redor da Terra. Tá? Então, esse mapa está mostrando tanto cabos submarinos da internet, como cabos submarinos telefônicos, para que ter o meio de comunicação entre os continentes. Então vejam a imensidão aí de cabos que nós temos nos oceanos aí do planeta. Né? Para o quê? Para ligar na comunicação todos os continentes. Tá? Então, fluxo de informações também é importante no meio da globalização. Tá? Então, além do fluxo de comércio, o fluxo de pessoas, né, o fluxo também de informações aí é extremamente importante. Tá?
Nós também temos aí no meio dessa questão aí dos fluxos e da globalização o surgimento de cidades globais. Tá? Também é recente você falar sobre a questão das cidades globais. Não são muitas cidades globais, porque quando a gente fala em cidade global, ela envolve, né, um continente ou vários continentes. Tá? Então, são cidades globais que são divididas em alfa, beta, gama. Né? Então, quanto maior a integração, né, a maior modernidade tecnológica, maior envolvimento comercial da cidade, maior é a situação dela como uma cidade global. Nós temos duas cidades globais que são as top das cidades globais que nós temos, que elas são consideradas alfa++, que é a cidade de Londres, na Inglaterra, e Nova York, nos Estados Unidos. Mas São Paulo, por exemplo, também é uma cidade global alfa. Nós temos aqui no Brasil cidades globais. Né? Então, temos em torno de 60 cidades globais, boa parte delas estão na Europa, né? Uma outra parte está na América do Norte, mas também temos aqui no Brasil. Então, nós temos cidades globais alfa, como é o caso que eu citei para vocês, que é São Paulo, nós temos a cidade beta, que é o Rio de Janeiro, gama, Curitiba, Porto Alegre. Então, várias capitais aí do Brasil também são consideradas cidades globais. Então, cidades globais são aquelas cidades que têm, né, uma interligação com outras cidades até de outros países, dependendo, obviamente, da tecnologia, do seu comércio, de todos esses aspectos, né, da globalização, ela pode ser nessas três posições, ou ela é alfa, ou ela é gama, ou ela é beta. Tá? E é importante retratar isso, por causa que faz parte da globalização e da mundialização do nosso planeta aqui. Tá? Outra situação que nós temos na mundialização é a Organização Mundial do Comércio. Tá? A Organização Mundial do Comércio começou em 1947, né, com a sigla GATT, GATT, né, e a partir de 1º de janeiro de 1995, para abranger um contingente maior de países, né, são em torno de 164 países que pertencem à Organização Mundial do Comércio, então ela se tornou, né, mudou esse nome aí para sendo uma organização mundial. Tá? Ela trata de assuntos comerciais, ela não tem juridicamente força para punir um país, caso ele não faça, né, o comércio corretamente, como, por exemplo, o protecionismo, né, ou subsidiar produtos internos para ser mais barato para os outros países. Então, ele não tem esse direito de jurisdição, né, mas ele acaba fazendo aí acordos que são importantes aí para a globalização, tá certo? Na próxima tela, nós vamos ver aí os países com maior PIB. São os 10 maiores PIBs do planeta. Né? Isso aí são dados de 2018. Então, nós temos os Estados Unidos em primeiro lugar, né? A China em segundo, depois vem o Japão, a Alemanha. Né? Então, vocês observam aí que dos 10 países, nós temos aí 7 países que são considerados potência, países desenvolvidos, né? E nós temos 3 emergentes aí. Né? A China em segundo lugar, a Índia em 8º e o Brasil em 9º colocado. Né? Então, além de ter os países considerados desenvolvidos economicamente, nós temos aí esses países que eu citei para vocês, que são países emergentes. Né? O caso aí da China, aí, que tem uma projeção comercial muito forte no mundo. Tá, ok? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham aí, né, aprendido a questão aí da globalização e da mundialização. Né? E, para finalizar, vocês vão fazer uma atividade complementar, né, aparece aí na tela para vocês verem. Né, faça uma pesquisa sobre a distribuição das empresas transnacionais no mundo, né, e elabore uma tabela com os 10 países com a maior quantidade de empresas transnacionais no mundo. Faça uma pesquisa porque é interessante, né, vocês retratarem, né, esses 2 fatores aí que agregam a globalização e a mundialização do planeta. As transnacionais, sendo distribuídas aí no mundo todo, né, e os países aí com maior quantidade de empresas transnacionais do mundo. Aí faça uma tabela legalzinha aí, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Obrigado aí pela participação do chat. Né, nós teremos aí uma próxima aula. Né, um abraço a todos, um bom final de semana e um bom dia para vocês. Até mais.